vou falar a mesma mensagem da manhã, por quê? Porque nós estamos terminando o mês da família. E não tinha como terminar de um jeito de manhã e outro jeito à noite. Então, nós vamos terminar dizendo que a decisão que protege o nosso lar, e o texto de Josué 24, 14 e 15. É um texto maravilhoso, pode colocar ali que os irmãos podem acompanhar. E para a gente entender, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto é lindo. A gente recita o texto muitas vezes de cor, mas para entender a força dessa declaração de Josué, nós precisamos conhecer o cenário que Josué estava vivendo, o tempo que Josué estava vivendo em Israel, não é? Era um momento de transição extrema, crise de identidade e grandes pressões culturais. E o livro de Josué fala do final de uma era. Estava terminando uma era e certamente começaria outro tempo. Então nós precisamos entender esse período. Por que Josué disse ao povo para que aqueles que estavam em cima do muro, tomassem uma decisão? Deviam tomar uma decisão, não ficar em cima do muro. Então, um momento de transição, de despedida, porque Josué estava preparando o povo. Todo o capítulo 24, ele mostra a despedida de Josué do povo. Josué estava com 110 anos. A sua morte estava próxima. O povo de Israel tinha acabado de passar por décadas de guerras para conquistar a terra prometida, Canaã. Eles finalmente tinham saído do deserto, vencido os inimigos, recebido suas terras. O problema é que grandes líderes dão estabilidade no mundo, não é? Na cidade, na igreja, no mundo evangélico, mas quando eles morrem, o povo tem uma tendência de desviar. Josué tinha sido o braço direito de Moisés e o general que havia conduzido o povo por todas as vitórias. Ele sabia que sem uma liderança forte, o povo corria o risco de esquecer de Deus. Josué 24 é o discurso de despedida, o seu testamento espiritual. Josué preparou no capítulo 24 o seu testamento para deixar. O perigo que estava acontecendo era dos vizinhos, porque Israel não conseguiu destruir todas as nações. Israel estava convivendo com aquelas nações que era uma guerra cultural. Os israelitas não estavam sozinhos na terra. Eles habitavam ao lado de pessoas, de povos, de outras nações, como os amorreus, como os cananeus. Eles estavam junto com esse povo. Aqui é que estava o perigo. O perigo estava aqui porque a cultura daqueles povos era extremamente atraente e corrompida. E o ser humano tem uma facilidade
para se envolver com atração e a religião de conveniência. Os deuses de Canaã, como Baal, Astarode, eram os deuses da fertilidade, os deuses da chuva, os deuses da colheita. E para um povo que deixou o pastoreio para vivenciarem a cultura, a colheita, a serem agricultores, agora eles dependiam de chuva, agora eles dependiam de sol, agora eles dependiam de terra fértil. E Josué ficou com medo de que esse povo se envolvesse com essas nações. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo não teve problema nenhum no deserto. Eles não tiveram problema com comida. Durante 40 anos, eles andaram pelo deserto. E eles não tiveram problema com comida, porque Deus providenciou todas as manhãs o maná, que tinha gosto de pão de mel, e era minúsculo, e cada um devia pegar a quantia necessária para cada família. Quando aqueles que não acreditavam e não estavam acreditando e pegaram um monte de maná, ele apodreceu. A falta de confiança, pode ser que amanhã não tem maná, mas nem um dia faltou maná. Porque Deus, o Deus da provisão, tomou cuidado de preparar o melhor para o povo. O povo usufruiu de uma bênção grande de Deus. Nada lhes faltou. A palavra diz que os sapatos dos pés não acabaram. As roupas não acabaram. Eles não precisaram fazer roupa, parar no deserto para costurar, nada disso. Eles tiveram as mesmas roupas por 40 anos, sem furar, sem rasgar e sem desbotar. Isso é um Deus da provisão. Jeová, Jirê, o Deus que provê. Esse povo não se preocupou com água. Quando não tinha água, Josué pedia para Deus e Deus providenciava água para o povo. Quando chegaram em Elim, nas 70 palmeiras de Elim, e a água era amarga, Deus transformou as águas amargas em águas doces. Esse povo não teve necessidade de nada, mas agora eles não moravam mais em tendas, eles não estavam no deserto quente, não, eles estavam em Canaã. E agora eles tinham casas que eles nunca construíram. Eles, quando entraram na terra, o povo foi ganhando e foi vencendo as batalhas. Eles ficaram com as casas, eles ficaram com riquezas. Eles agora tinham casas confortáveis. Agora, eles também tinham poços que eles não cavaram. Porque quando eles chegavam numa cidade, já tinha tudo isso. Agora eles estavam no conforto. E quando nós entramos por um período de conforto, a gente acha que não precisa de Deus. A gente acha que nós damos conta da nossa vida. A gente acha que nós somos grandes como Golias, que mesmo assim foi derrubado com uma pequena pedra no meio da testa, e ele caiu morto. E um menino de 16 anos subiu no seu corpo e cortou a cabeça dele. A gente acha que é esse Golias, a gente acha que pode tudo, mas nós não podemos nada. Josué já sabia do coração do povo, de como o povo era fácil de ser corrompido, como o povo era fácil para se envolver com outros deuses e não lembrar do que Deus fez desde o momento que saíram do Egito até quando eles entraram em Canaã. Agora eles estavam nessa situação, eles estavam
nenhuma situação cômoda para eles. O apelo moral agora era os cultos desses deuses, que envolviam rituais imorais, festas libertinas e a total falta de limites éticos, que é muito importante na nossa vida e na vida do ser humano. Os deuses do passado, no versículo 14, Josué menciona os deuses que os pais dele serviram além do rio Eufrates e no Egito. Ou seja, o povo ainda guardava resquícios quase como amuletos ou nostalgias, idolatrias antigas. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é a idolatria. E o povo se envolvia muitas vezes com esse povo pagão. O período era um período de sincretismo religioso. O povo queria o Deus de Israel para livrá-los das guerras. Eles queriam o Deus de Israel para livrá-los, mas queria os deuses cananeus para garantir a diversão e a prosperidade material. Eles esqueciam que quem dá prosperidade é Deus, que é Deus que faz chover, que é Deus que faz o sol brilhar, que é Deus que nos dá força para plantar, que é Deus que nos abençoa. E a zona de conforto e o esfriamento espiritual, enquanto eles estavam no deserto, eles agora estavam no deserto, dependiam totalmente de Deus para tudo. O maná, a água que saía da rocha. E na escassez é mais fácil a gente clamar. Quando estamos em necessidade, nós paramos para clamar, fazemos campanha, oramos. E agora, no período de Josué 24, eles já tinham tudo e eles não precisavam de quase nada, porque Deus os colocou numa terra, cumprindo uma promessa de Deus. Eu os mandarei para uma terra que mana leite e mel. Não precisava nada melhor. Eles não precisaram plantar uvas, porque as parreiras já existiam. Estavam confortáveis. O conforto gera amnésia, esquecimento espiritual. Quando a vida fica frágil, a tendência humana é precisar, achar que não precisa tanto de Deus. Quando você tem uma vida abundante e quando a vida se torna frágil, a gente corre. Às vezes corremos e às vezes não. Achamos que tudo bem, está tudo bem. Porque a frase de Josué é tão poderosa nesse contexto. Por quê? Porque o texto de Josué 24:15 é um clássico, mas quando trazemos para o contexto de 2026, ele ganha uma urgência, ele ganha um peso ainda maior. Hoje, as famílias enfrentam distrações muito mais do que Josué imaginava. Nós temos muitas telas, nós temos agendas, nós temos uma vida corrida, um relativismo moral e a pressa do dia a dia que tenta empurrar Deus para um canto da nossa vida. E a gente só vai atrás dele quando precisa. Isso é a urgência de 2026. Assim como Josué, a família moderna está cercada por deuses sutis. O Deus do ativismo é um Deus. O Deus do consumo é outro Deus. O Deus das telas e tecnologias é outro Deus. O Deus do individualismo também é outro Deus. Quando as pessoas não me interessam e só eu é que interessa. Josué não espera a cultura mudar o povo para decidir o rumo da sua casa. E ele toma uma posição inevitável. E nós precisamos entender que esse tempo também nos leva a vivermos de qualquer maneira.
a caminhar como queremos, agir como achamos que é bom, mas não é assim que Deus tem nos ensinado. Quando eu vi todos esses meninos aqui, aprenderam a palavra, fizeram dramatizações da palavra, agiram na palavra, estiveram juntos, não brigaram, estiveram o tempo todo, oraram. Isso mostra que esses meninos, meninas, precisam ser ensinados no caminho do Senhor. E nós precisamos ensinar desde pequeno, porque quando esse menino envelhecer, ele jamais desviará do caminho do Senhor. Josué, então, ele toma uma posição. Em primeiro lugar, ele faz uma escolha, e a escolha é inevitável. Ele diz assim: escolhei hoje a quem servir. Ele começa. Josué deixa claro que a mentalidade e que a neutralidade não existe. Eu não posso não escolher a Deus. Eu não posso achar que daqui a pouco, que amanhã, que quando eu fizer o encontro, que quando eu batizar, que quando eu for líder de célula, de quando eu for isso e aquilo. Não, a urgência é hoje. Ele diz: escolhei hoje a quem sirvais. A escolha é minha, a decisão é minha. Sou eu que decido, sou eu que escolho, sou eu que abro o meu coração. Porque em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu bato a porta. Ele pode muito bem entrar nos nossos corações, mas ele não invade a sua vida. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Isso que ele diz. Eu preciso abrir a porta. Não é como o diabo, como Satanás. Ele não pede licença, ele não bate na porta, ele invade a sua vida. Se ele encontrar uma frestinha deste tamanho, ele vai enfrentar, ele vai tomar conta da sua casa, da sua vida, e você vai sofrer. Então, Jesus faz esse convite para nós e a escolha é inevitável. Josué deixa claro, tudo isso não tem neutralidade, não existe. Se você não escolher conscientemente servir a Deus, sua família acabará servindo por tabela os padrões deste mundo. Romanos 12:2, coloca lá para mim. Romanos 12:2 nos fala aquilo que nós precisamos fazer com a nossa vida todo dia. Como eu devo me portar diante de Deus? Romanos 12:2. A palavra do Senhor é muito clara em me dizer, eu estou esperando o texto. Quem está moldando os valores dos seus filhos? A igreja ou os pais? Ou os algoritmos das redes sociais? As séries de TV? Os jogos de internet? Quem está fazendo isso? Porque a palavra diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com esse mundo. Não abrace esse mundo. Você é filho, co-herdeiro com Cristo. Não desperdice o seu tempo no mundo. Não desperdice o seu tempo agindo como Deus não te escolheu para agir. A família, como estão as nossas famílias soltas? Como é que elas estão escolhendo hoje? Que padrão nossos filhos têm escolhido? Lembre-se que os filhos serão cópias dos pais. Que os filhos olham o comportamento dos pais. Que os filhos olham o que nós fazemos como adultos. E é necessário que a nossa liderança,
assuma uma responsabilidade para chegarmos até o nosso novo templo, aleluia, amém, porque ele já é uma realidade na nossa vida, ele já é uma realidade. A outra coisa que Josué diz que é a liderança que assume a responsabilidade quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse, nós serviremos ao Senhor. Ele entra agora, coloca o texto para mim, o 15, Josué 24, 15. Ele está dizendo, olha a ordem da palavra, ele está dizendo, eu e a minha casa. Ele não terceirizou, deixa o texto aí, ele não terceirizou a espiritualidade. A mãe, a avó, a tia, a babá, ele se levantou e disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse, minha esposa, meus filhos servirão ao Senhor. Ele se colocou na frente como líder, como chefe da casa, como líder da família e disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não botou para ninguém. E a palavra servir, no original, no hebraico, significa, abad é o nome, significa trabalhar, adorar e prestar culto. Então, para hoje, existe uma crise de paternidade e liderança espiritual nos lares. Os pais, por trabalharem bastante, não quer dizer que as mulheres não trabalham, e muitos pais acham que o papel de educar os filhos na fé pertence à igreja. O papel começa em casa, nos lares, nas famílias, com os avós, com os pais. E essa história de que a avó é para deseducar filho, isso é mentira do diabo. Os avós precisam ajudar a educar os filhos no caminho do Senhor. Seremos responsáveis por essas crianças diante de Deus. Muitos pais acham que ele não tem condições. Ele acha que é uma escola cristã, que é o departamento infantil. E quando eu preciso de ajuda no departamento infantil, ninguém quer ajudar. Porque não estamos interessados nos outros. Porque nós achamos que não precisamos ajudar. Eu precisei de uma pessoa para cuidar. Não sei nem se veio, a família veio hoje. Está aí? Ai, deu certo, graças a Deus. Eu precisei de uma pessoa para dar uma atenção especial para uma criança autista. Nós temos uma classe nessa igreja, uma sala preparada para receber crianças com dificuldades, criança com problemas. Essa igreja fez tudo, preparou tudo. Tem um Manaim organizado, tem essa classe especial para educação especial, tem tudo. Mas às vezes falta o serviço. Falta aquele que diz, os casais que dizem, pastora, eu posso ficar uma vez por mês. E se nós tivermos 30 casais para nos ajudar, você só vai depois de 2 meses, 3 meses, uma vez cada... Demora para você ir. Por isso, irmãos, o que Josué estava dizendo aqui é que eu tenho que trazer e que eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu não posso terceirizar. O primeiro altar de um homem e de uma mulher de Deus é o altar do seu próprio lar. O primeiro altar da sua vida é a sua casa. O alvo da casa é o serviço. Quando ele diz primeiro, o líder se levantou, ele se apresentou. Não interessa se você ficar em cima do muro, se você não souber o que você vai fazer, se você se misturar com os amorreus, problema seu, porque você foi ensinado. Mas líder, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o alvo da casa, que é o serviço, quando ele diz, e a minha casa serviremos
ao Senhor. Eu já disse no original que é, e que a palavra servir significa trabalhar, serviço, adorar, cultuar, vir à igreja, cultuar, prestar culto. Quando você presta culto ao Senhor, aonde você estiver. Então eu e você somos convocados a trabalhar, a adorar e a prestar culto ao Senhor. Não apenas ir na igreja do domingo. É um estilo de vida que respira a presença de Deus na nossa casa. Nada vai ficar difícil, as células não serão difíceis, ninguém vai ter problema de abrir a casa, ninguém vai dizer, não quero ser líder, dá muito trabalho. Porque todos nós serviremos ao Senhor. Não teremos medo de abrir a nossa casa, porque quando nós abrimos a nossa casa, como Obed-Edom fez, a presença de Deus entra lá e muita coisa acontece de bom. A primeira coisa que entrou na casa de Obed-Edom, com a arca, que representava o próprio Deus, que entrou na casa dele, ele e a esposa eram estéreis, não tinham filhos, e a minha tradução da Bíblia disse, não que eles eram pobres, mas que eles eram miseráveis. A palavra miserável está abaixo da pobreza, é quando não se tem nada. Moravam numa terra árida, sem chuva, não tinha colheita, não tinha ânimo, não tinha alegria, não tinha nada. E agora, quando a presença de Deus, ele abriu as portas da casa dele para receber a arca, a presença de Deus entrou lá e o milagre começou a acontecer na casa. Não durou 20 anos, como a arca ficou na casa de Abinadab e nada fez, muito pelo contrário, matou um filho, Uzá. Mas na casa de Obed-Edom, o milagre aconteceu em 3 meses. 3 meses, Davi ouviu falar que Obed-Edom estava totalmente mudado. E eles disseram a Davi, Obed-Edom, o homem da beira da estrada, que ficou com a arca, porque Davi ficou com medo de levar a arca. Por quê? Porque Uzá colocou a mão na arca, que estava sendo carregada num carro de boi. Está certo que o carro de boi era novo, os bois eram bois bons, fortes, mas não foi assim que Deus mandou fazer. A desobediência, por isso ela tem um varal, por isso o varal é erguido, por isso ela é coberta com couro, para que ninguém fique tocando. Ela é coberta com um véu azul, lá no deserto, para que fosse enxergada de longe. Não se podia abrir a arca e olhar dentro da arca. Quando os filisteus roubaram a arca do Senhor, eles olharam dentro da arca, e todo o povo caiu doente com hemorroidas. Uma hemorroida é antiga. Então, esse povo não sabia o que era a presença de Deus. E Davi, quando soube disso, ele logo já tratou de buscar a arca. E a palavra foi essa: o homem mudou de vida. O homem enriqueceu. A palavra está lá, não sou eu que estou inventando. A palavra está dizendo, o homem enriqueceu. E Deus abençoou a casa dele. Eles se tornaram férteis. Eles tiveram 8 filhos. Desses 8 filhos, a família de Obed-Edom chegou a 64 pessoas, que lá na construção do templo, ajudaram lá na construção do templo. E ele era responsável pelo o portão que levava aos tesouros da casa de Deus. Isso é honra. Isso é ação de Deus. E a gente não sabe o que faz para que o povo creia, para que o povo dependa, para que o povo espere em Deus. Irmão, se a gente dependesse, cresce, esperasse, vivesse uma vida de serviço ao Senhor, nós tínhamos de tudo. Nós não tínhamos problema de não ter casa. Nós não teríamos problema de não ter dinheiro para pagar aluguel. Nós não teríamos problema de não poder fazer uma viagem de férias.
nós não teríamos problema para fazer uma cirurgia, nós não teríamos problema para ter uma fazenda, nós não teríamos problema para ter uma chácara, nós não teríamos problema para ter um supermercado, nós não teríamos problema para ter um shopping, nós não teríamos problema para nada, porque servir o Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Então, quando Deus fala, estarei com você todos os dias da sua vida, é verdade. Todo dia Deus está conosco. Então, eu tenho por ordem do Senhor servir, porque Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queria dizer, trabalharemos para o Senhor enquanto tivermos vida, adoraremos ao Senhor, prestaremos culto ao Senhor, nós estaremos todo dia. E eu faço uma pergunta para você hoje, como é a casa que serve a Deus hoje? Na mesa, quando a família se senta junto, conversa e ora pelas refeições, ou cada um come num lugar? No sofá, na sala, olhando a televisão, olhando o celular, jogando e comendo. Como é a casa nossa hoje? Para servir o Senhor. É preciso que nossas crianças, nossos filhos, tenham esses horários todos bem colocados, para que eles sejam servos do Deus Altíssimo. E eles não tenham problema como nós tivemos, porque demoramos de conhecer Jesus. E eles já nasceram no lar crente, ou vieram pequenininho para a igreja. Eles terão toda a facilidade da vida deles. Passarão nas melhores universidades, terão os melhores empregos, serão chefes, serão governadores, presidentes, prefeitos. Eles governarão nações, se servirem ao Senhor, se de pequeno forem ensinados a caminhar no caminho do Senhor. Não terão os percalços que todos nós tivemos. Eu disse de manhã que na nossa casa tinha culto doméstico. Numa cozinha que não tinha aquecimento, era um fogão a lenha, não tinha nada de aquecimento, e a gente precisava levantar cedo para ir para a escola, mas meu pai tinha que fazer o culto doméstico. Se não fizesse o culto doméstico da manhã, tinha que ir para o culto doméstico à noite. E o Paraná é muito frio, muito frio. Então a gente se reunia na cozinha com o fogão a lenha aceso, para que ele lesse a palavra. E ele explicava a palavra. Não era só ler um Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, Deus abençoe e vai embora. Não, era um sermãozinho. E a gente às vezes ficava contorcendo, mas tinha que ouvir. A palavra começou lá, quando ele aceitou Jesus, quando eu devia ter uns 3 anos de idade, e que me buscavam na fazenda para assistir o culto, que os missionários americanos da junta de Richmond abriram uma igreja na fazenda que meu pai trabalhava. Todas as crianças da minha idade, da minha família, aprenderam cedo. E a palavra foi profetizada na nossa vida. Profetizada desde pequeno. E você será uma pregadora. E você será um pregador. E você será abençoado. E você vai caminhar. Porque tínhamos um lema. E tínhamos um texto. A pastora Lu decorou bem o texto. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Isaías 54:13. Isso era guardado na nossa Bíblia. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Tem uma tradução que diz, e todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Isso era lido todo dia. Nunca esqueci. É necessário, irmãos, que levemos a sério, se quisermos ter famílias prósperas e famílias abençoadas. Quando eu ia na escola de manhã, e tínhamos um pãozinho que meu pai fazia conta numa padaria, e cada filho ganhava, acho que eu já disse isso, ganhava um pãozinho doce, um pão doce, não era pequenina não, é um pão grande assim. Então a gente chegava na padaria e falava, aqui estão os filhos, o Júnior não é dessa época, ele já tinha padaria,
E nós chegávamos na padaria e dizia, aqui estão os filhos do pastor José Bispo. Então, cada um de nós ganhávamos, meu pai pagava, um pãozinho para a gente comer de lanche na escola. Era assim, era ensinado. A igreja era lá na fazenda, a família toda se converteu. E esse povo fazia teatro. Anderson, fazia teatro. Eu lembro quando fizeram o teatro do pecado de Adão e Eva. Como é que eles confeccionaram uma cobra e pegaram 2 pés de tangerina amarelinha e montaram dentro da igreja 2 pés enormes de tangerina e fizeram uma cobra de jornal e colocaram nesses pés de tangerina e tinha um fio que puxava e a cobra andava. Isso era um encanto para nós na igreja, ensinando sobre o pecado de Adão e Eva. A palavra é para ser ensinada. A palavra é para ser cantada. A palavra é para ser vivida. Quem diria que eu viajaria? Pregaria. Quando só tinha um chinelo para ir na escola. Pregaria. Viajaria o mundo. Ia para a Grécia, para a França, para Israel, para Seul, para isso, para lá, tudo isso. Quem diria isso? Irmãos, eu não falo isso falo isso para ensinar, para dizer para vocês que a palavra profética tem poder. E ontem eu recebi um convite, pregar numa igreja para Adonep, nos Estados Unidos, no Mississippi, online, né, Cláudia? Eles convidaram para pregar online, fazer 1 hora de culto. Eles vão fazer a abertura e eu vou entrar com a palavra. Irmãos, isso é Deus. É Deus que faz isso. E nunca devemos deixar de servir a Deus, de caminhar com Deus, de adorar a Deus, de prestar culto. Então, na nossa mesa, precisa ter palavra. Nas crises, quando o desemprego, a doença batem a porta, a reação da casa é de dobrar, é de se dobrar, ou é de reclamar e dizer. E a primeira coisa que as pessoas dizem é, eu vou deixar a célula, eu não vou fazer isso, Deus não me abençoa, eu não consigo emprego. O justo não mendiga pão. O justo não vive na miséria. O filho de Deus não é miserável. O filho de Deus é abençoado por Deus. Aleluia! Eu sou abençoada. Vocês são abençoados. E a gente precisa compreender e nos colocarmos diante do Senhor. E buscarmos o Senhor enquanto nós podemos achar. No uso do tempo, como é o seu tempo lá? E eu quero concluir dizendo para você, por que a frase de Josué é tão poderosa nesse contexto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje, tome a decisão hoje de quem vocês vão servir, se a Deus ou aos deuses dos amorreus. Escolha hoje. Quando Josué se levanta diante de toda a nação em Siquém, ele diz, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Ele está expondo a hipocrisia do povo. É como se ele dissesse, parem de ficar em cima do muro, decidam a servir quem é Deus, quem é Senhor, decidam. E quando ele arremata, porém eu e a minha casa serviremos o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, mesmo que toda a cultura ao redor ceda, mesmo que os meus vizinhos mudem seus valores, mesmo que o resto da nação decida tolerar a idolatria por conveniência, dentro do meu portão, as regras são outras. Na minha casa, Deus continua sendo o primeiro. É isso que ele estava dizendo. O período de Josué nos ensina
que a fé da família não pode depender da cultura da época. A cultura de hoje é que tem. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Que tem se eu não for hoje? Que tem se eu fizer uma festa na hora do culto? Que tem se eu fizer um chá de cozinha na hora do culto de domingo à noite? Que tem? Não é essa a palavra do Senhor. A hora de servir o Senhor é hora de servir o Senhor. A hora de buscar o Senhor é hora de buscar o Senhor. Então, ele continua nos dizendo, olha, eu preciso tomar essa decisão. Depende uma decisão de portas para dentro. A decisão tem que ser feita de portas para dentro, lá de fora para cá. E você vai tomar a decisão. E as famílias precisam tomar a decisão de hoje. Nós precisamos reassumir o compromisso de colocar Deus no centro e no topo da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, da nossa célula, dos nossos serviços. Aleluia! É essa a nossa decisão. E nós precisamos colocar Deus na nossa prioridade. Qual é a prioridade da nossa vida? A nossa prioridade é ficarmos em cima do muro e acharmos que vamos ganhar o céu e a eternidade se fizermos de qualquer maneira. A palavra do Senhor diz, maldito aquele que faz a minha obra relaxadamente. Então, tudo que fizermos, nós temos que fazer bem feito. Então, eu quero pedir, nesta noite, que tomemos a decisão de servir o Senhor. E eu vou fazer um apelo diferente nessa noite. Eu quero convidar todos os líderes de família, os pais, para que venham aqui. Se tem alguma mãe que lidera a casa, lidera a família, você também é convidada. E diante do Senhor, nós vamos fazer uma oração. E nós vamos agradecer a Deus. E nós vamos orar ao Senhor. Todos os homens, líderes, vocês estão dizendo nesta noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa faremos o melhor. Eu e minha casa decidiremos pelo melhor. Eu e minha casa viveremos o melhor de Deus. Eu e a minha casa comeremos o melhor desta terra. Eu e a minha casa não ficaremos sem trabalho. Eu e a minha casa não moraremos debaixo da ponte. Eu e a minha casa viveremos dias alegres e felizes. Eu e a minha casa serviremos o Deus verdadeiro. Eu e minha casa não teremos vergonha de servir ao nosso Deus na casa dele. Eu e a minha casa nos levantaremos nesta noite e vamos declarar ao Senhor quem Ele é e quem nós somos. Somos filhos, co-herdeiros de Cristo, e nós precisamos decidir. Viveremos melhor, teremos dias melhores, seremos responsáveis pelos nossos filhos, pelas nossas casas. E Deus certamente vai abençoar você. Deus certamente abrirá a porta dos céus. Certamente você prosperará. Aquilo que você nunca pensou ter, Deus vai colocar nas suas mãos, porque essa é a promessa dele. Aquilo que você nunca sonhou, Deus vai te dar. Aquilo que você nunca pensou que teria um dia, Deus abrirá os céus e Ele derramará sobre a sua vida, sobre a sua casa, e se estenderá aos seus filhos, aos seus netos, e toda a casa do Senhor será abençoada por causa dessa decisão nessa noite. Isso aqui não é conversa, isso aqui é uma hora de compromisso. Se você estiver em cima do muro, pula dele, sai dele, pula para dentro, não pula para fora. Siga Deus. É tempo, é hoje. Você não sabe se vai viver mais um dia, mais um mês, mais um ano. Você não sabe. Mas eu sei que o meu Deus faz toda a diferença.